que foi desenvolvido por uma colega de São Paulo, a Flávia Ju, um projeto em que reúne várias especialidades, em que quando tem um médico especialista dentro de uma área, ele pode candidatar para orientar uma série de alunos para discutir assuntos inerentes àquela especialidade. Como eu trabalho com anestesia, terapia intensiva e medicina de emergência, eu candidatei a medicina de emergência, achando que ia ter uns 50, 60 alunos. Hoje nós somos mais de 1.000, apesar que a maioria acaba não participando diretamente. Mas o que eu quero deixar de recado no início? Esse projeto não é para médico. Ele é para médico, enfermeiros, fisioterapeuta, estudante de enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogo, técnico de enfermagem, estudante de medicina, para todos os profissionais de saúde que queira aprender ou discutir medicina de emergência. É obviamente que tem alguns termos que são mais complexos. Daí vocês vão ter que procurar para estudar. Medicina é assim, não tem como. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui está meu Instagram à minha direita. Como se diz, eu não sabia nada de tecnologia. Eu fui aprendendo assim com a Clara. Ela foi minha mentora, me ensinando. Lá no meu Instagram tem um monte de bolinha assim que vocês chamam de destaque. Lá tem aula pra caramba. Tem um monte de aula que vocês podem assistir. Nós estamos sorteando estetoscópio, oxímetro, livros. Sempre tem sorteios. Tentem acompanhar, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um tema de grande relevância no pronto-socorro, que é o acidente vascular encefálico isquêmico. Hemorrágico vai ser as próximas aulas. Eu separei para não ficar muito grande, ficar muito complexo e você não compreender. Tudo bem? Tranquilo? Vocês vão ver que não é muito simples assim. Pode passar o primeiro slide, por favor. Esse slide ficou um pouco escuro. Talvez se a letra ficar branca, fica melhor, Vitor. Se conseguir colocar ela branca aí, por favor. Eu que errei e coloquei ela cor preta. Ela cor branca vai ficar melhor. Ao vivo tem esses imprevistos. A gente vai corrigindo os erros e vai aprendendo, né? Cor branca fica melhor para todo mundo ler. Vocês, com esse caso clínico, vocês vão perceber o tanto que vocês vão aprender com esse caso clínico. Esse Vitor é um menino bom. Ele e a Clara já está pronto, olha aí. Coisa rápida. Prestem atenção no que eu quero falar para vocês. Então, vamos ler o caso clínico. Olha só. Um paciente do sexo masculino, 55 anos, ele tem hipertensão e diabetes. Chega ao pronto-socorro trazido por familiares com relato de desvio de rima labial, que o povo fala, ó, a boca tá torta. A chamada vai ser a VEI, lá na frente. A boca tá torta, mas hemiparesia direita, ou seja, o lado direito do corpo tá mais fraco, não é hemiplegia, é hemiparesia. Então, ele tem um desvio de rima labial, mais um déficit focal à direita, uma diminuição de força motora. Sinais e sintomas com início é 45 minutos. Em 45 minutos que ele começou a passar mal. Está lá do lado do hospital que você trabalha. Ao exame regular, estado geral, corado, desidratado, febril, cianótica, nictérico, Glasgow 14, ele está confuso, ele perde um ponto na resposta verbal, pupila isofotorreativa, ritmo cardíaco irregular ao monitor, presta atenção nesse dado. Ele é diabético, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é hipertenso, e ele tem ritmo cardíaco irregular ao monitor, que a frequência cardíaca vai de 92 a 105. Pressão arterial 200 por 100.
Tempo de enchimento capilar normal. Murmúrio vesicular respiratório, fisiológico, sem ruídos adventício. Respiração espontânea, saturando 95 ar ambiente. Abdômen indolor, flácido, sem alterações, sem outras alterações. Vou fazer uma pergunta. Pode abrir aí para o pessoal. Vou fazer uma pergunta. Vitor, não tem problema, não. Eu vou fazer uma pergunta. Abrir assim a tela para 1 ou 2. Eu vou fazer uma pergunta para você mesmo, Vitor. Eu vou pegar você ou a Clara. Esse paciente chegou na unidade com 45 minutos de sintomas. Ele tem 55 anos. Ele tem um déficit, ó, tem alguém que já escreveu de vermelho aí. Todas as aulas tem, eu vou parar um pouquinho e vou falar um negócio. Tem mais de 1.000 pessoas, tem 200 e poucos participando das aulas, eu acho que não está dando nem 200, se eu não me engano. Agora eu não tô vendo a chamada, eu acho que os meninos estão vendo. Eu vou começar a ver quem não está participando das aulas, eu vou tirar, eu não tenho interesse nenhum em que fique na aula, eu não estou ganhando nada para isso. Não estou ganhando status, não quero status, eu já estou velho, já estou quase parando, quase é que morri agora. Deus é que me ajudou, junto com as orações de vocês, que me tirou, e eu estou aqui para tentar ajudar. Se começar a sacanear, escrever na aula, bagunçar, eu vou descobrir quem é e vou tirar tudo e vou deixar só os 200 que quer assistir a aula. Tiro todos, não fica nenhum, tá? Então, vamos embora lá. Esse paciente chega no pronto-socorro com 45 minutos de sintomas. Pressão arterial 200 por 100. Ele tem um déficit, desvio de rima labial e déficit focal. O déficit focal dele não é plegia, é paresia. Diminuição da força motora à direita. Vou fazer uma pergunta para você. Está 200 por 100 de pressão. A enfermeira vai e fala, doutor, qual remédio o senhor quer dar para pressão? Dá ou não dá remédio para pressão antes de fazer essa tomografia? Sim ou não? Sim ou não? Pode escrever que eu estou vendo aí, vocês escrevendo. Dá ou não dá remédio? Ela vai pressionar. Falar, doutora, a pressão está muito alta. O senhor vai dar remédio ou não vai dar remédio? Está 200 por 100. Fiquei feliz de ver as respostas, sabia? Muito feliz. Parabéns. Não dá remédio com essa pressão em suspeita de AVE. Eu não fiz tomografia ainda. A tomografia não foi realizada. Eu não sei se o AVE é nem isquêmico e nem hemorrágico. Eu vou fazer a tomografia e definir se eu preciso ou não dar antihipertensivo. Se eu der antihipertensivo para este paciente antes de fazer a tomografia, dependendo do quadro clínico e do tipo do AVE, eu vou diminuir muito a pressão de perfusão cerebral e vou piorar a área de lesão dele. Então, não dá remédio para pressão antes de fazer a tomografia. Aqui eu quero comentar algumas coisas. Vocês vão pegar alguns problemas em Goiânia. Eu estou falando vocês porque aqui 80% é estudante de medicina. E vocês estão, quase todo mundo... Daqui um pouco a gente arruma essa lista, gente. Todo mundo assina, sem problema. E quase todos vocês já estão terminando a faculdade. Muitos terminando por 75%. E a maioria de vocês vão para o CAIS. Olha o que é o problema do CAIS. O paciente chega com suspeita no CAIS de um AVE, esse paciente, não tem como você fechar o diagnóstico se ele é isquêmico ou hemorrágico sem a tomografia. Você bater o pé e falar, isso aqui é isquêmico. Tem grande chance de ser mais isquêmico? Tem, mas não tem como você falar. E aí você pede uma tomografia, até que essa tomografia é regulada, ela vai para o Hugo, ela vai para o GOL, ela vai para o CRER, faz a tomografia, aí a ambulância vem os familiares, leva o paciente, traz o paciente,
Chega, o doutor fica esperando o laudo para ver a tomografia, ele nem olha a tomografia. Isso aí nós vamos discutir lá na frente, é o desastre. Até que chegue esse tal do laudo da tomografia, vai lá, o laudo vai chegar só amanhã de manhã. Ou se for no crer, 5 dias depois. Mas não adiantou. Já passou da janela de realizar o tratamento principal para o doente. Então a gente não pode ser assim. Quem me conhece, todos os meus doentes eu punha dentro da ambulância e eu levava no hospital. Se fosse muito grave, eu levava material de entubar, bala de oxigênio. Eu não fico com doente na unidade esperando. Não é minha função preencher papel e esperar. Aí você fala, mas não é sua função carregar o doente. Não é eu que carrego, tem um motorista, tem ambulância, eu vou com médico assistente. O doente não tem culpa do sistema não funcionar. Eu não posso deixar o doente largado, eu sou emergencista. Eu tenho que ir atrás, a vida do doente depende da minha disposição. Eu tenho que ir atrás desse exame rápido, para meia hora, no máximo 45 minutos, 1 hora, o neurocirurgião já ter olhado essa tomografia, ou o neurologista. E falar, da hemorrágica é isquêmico, vai trombolizar, não vai trombolizar, vai fazer trombectomia, não vai fazer, nós vamos é cirúrgico, opera, não opera. Muda completamente o prognóstico do doente do que eu ficar esperando. Então, a gente tem que mudar essa concepção. Essas experiências minhas aí que eu tive com Deus aí agora, isso foi um alerta muito grande para mim também, viu? Porque eu estava desleixando nesse sentido. Olha, a sua função não é essa. Você está completamente errada. A sua função é outra. A função de médico, de profissional de saúde, é um sacerdócio em que o doente ele não tem escolha e ele não sabe quem ele vai escolher. Comunica o diretor, preenche um papel, comunica o colega do plantão, fala, ó, eu preciso levar um paciente, fazer uma tomografia. Lá mesmo no plantão, você já discute com o colega da rádio Atomo. Se for caso cirúrgico, ou caso que tem indicação e possa ter que trombolizar, você nem traz o doente de volta. Porque senão o doente vai, faz tomografia, volta, é cirúrgico, aí vira uma bagunça. Aí não tem jeito. Tranquilo? Então, não dá remédio para pressão. Esse doente chegou, o que nós fazemos com ele na chegada? Esse paciente chegou para você lá na unidade de saúde. Qual a nossa conduta com ele? Qual a nossa conduta com esse paciente? Precisa monitorizar ele, sim ou não? Monitorização multiparamétrica, que é pressão arterial, oxímetro de pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória, acesso venoso e soro fisiológico. Não dá nem Ringer, nem glicosado, por ser soluções hipotônicas. Soro fisiológico. 20 a 30 ml por quilo. Exceto nesse paciente que é diabético e hipertenso, pode ter uma cardiopatia e ele não tolerar 20 a 30 ml por quilo. Então, monitorização multiparamétrica, acesso venoso, calibroso, oxigênio, cissaturação menor que 93. Tudo bem? Você tem que pedir, então, uma outra. Pode terminar a pergunta, eu te respondo já já. Se saturação maior que 93 dá oxigênio, sim ou não, e por quê? Se a saturação tiver maior que 93, dá oxigênio? Existe aquele negócio de decorar, MOV, monitora oxigênio e veia para todo mundo? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, isso existe, gente. O cara está saturando 98, eu vou dar oxigênio para quê? Oxigênio é deletério? Oxigênio é um remédio? É. Vasoconstritor, diminui fluxo sanguíneo cerebral, diminui fluxo sanguíneo coronariano, aumenta a hipertensão pulmonar, faz lesão endotelial,
libera radicais livres. Esse negócio se move, move, isso existe, isso é da década passada. Isso não existe mais. Monitor, isso é obrigatório para todo mundo. Acesso venoso calibroso, 14, 16, 18, 20 é no mínimo aceitável. Soro fisiológico, 20 a 30 ml. E qual exame você é obrigado a fazer na hora? Que a enfermagem já faz. Furar o dedinho. HGT. Glicemia é obrigatória em paciente neurocrítico. Seja viés isquêmico ou não isquêmico. E aí, olha o que eu vou falar para vocês. Muitos pacientes, principalmente se tiver hálito etílico ou história de etilismo, eu tenho que fazer também qual droga? Junto. Antes de fazer tomografia nenhuma, nós estamos lá no box com o doente. Tiamina. Tiamina mais glicose hipertônica para esse doente. Sem conversa nenhuma. Não tem oxímetro, tiamina mais glicose hipertônica, se ele é etilista, para reduzir o risco de lesões neuronais e a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Tranquilo? Nós estamos no box ainda. Vou fazer mais uma pergunta. Você avaliou o A. Se ele não tem condições de proteger a via aérea, está vomitando, broncoaspirando, o que você tem que fazer no A? Entubar o paciente. Não é porque ele é um AVC, você não vai entubar. No B, auscultar, ver se o murmúrio está simétrico ou assimétrico, se está abolido ou não abolido, se está diminuído ou não diminuído. No C, secar, circulação, tempo de enchimento capilar, frequência cardíaca, ritmo cardíaco. O paciente nosso tem ritmo cardíaco regular ou irregular? Irregular ao monitor. Pressão arterial, que vai influenciar numa série de coisas. E se eu avaliei o A estava normal, o B normal, o C normal, quando eu cheguei no D, ele tinha Glasgow de 5. O que vocês têm que fazer? Ele tinha Glasgow de 5. Entubar ou voltar no A? Se fosse uma prova prática. O que você falaria? Você está fazendo a prova prática comigo. Você chega no A, está normal, B normal, C normal, chega no D, Glasgow 5. O que você faria? Onde que eu entubo? Eu entubo é no D? Onde que é a via aérea? Estou ensinando correto para vocês não errar. Aí você ia falar, professor, como ele tem um Glasgow menor ou igual a 8, eu vou voltar no A para proteger a via aérea. Aí eu volto no A, entubo o paciente, checo o B, checo o C e depois o D novamente. Tem que voltar lá no A, senão você é reprovado. Tranquilo? Tudo bem, gente? Inicialmente? Bom, agora sim nós vamos propriamente dito prosseguir no AVE. Eu tenho um paciente que ele tem um déficit focal. Pelo déficit focal, muitas vezes, dá para a gente saber mais ou menos a área comprometida. Eu não sou neurocirurgião, não sou neuroanatomista, estudo pouco isso aí, não... mas eu sou muito humilde para falar algumas coisas que eu não sei. Esses dias um aluno falou, professor, o senhor quer assistir uma aula minha? Falei, quero. Uai, é lógico, mas é uma aula simples, mas eu aprendo do mesmo jeito. Meu jeito é aqui, eu tenho um monte de colega neurologista, neurocirurgião, tá? O doutor Spadoni e tal. Muitas coisas eu não sei, não tem problema. Mas quando eu pego um paciente que ele tem um déficit focal muito grande, um hemiplégico, tem grande chance de ele ter tido uma lesão de artéria cerebral média, na grande maioria das vezes, um comprometimento extenso, que é a principal artéria que irriga a área maior do nosso cérebro. A irrigação, elas vem das carótidas vertebrais e elas vão formar a nossa circulação anterior, posterior, média, e a média vai dar as cerebrais, né? E aí as pontinas cerebelares, a nossa irrigação ela é muito extensa. E lá nas pirâmides ela decortica.
Por isso que antes da decorticação, as lesões supra, né, tentorial, ou antes da decorticação, as lesões à direita têm repercussão à esquerda, e a esquerda tem repercussão à direita. Esse paciente, como ele tem um déficit à direita, provavelmente a lesão é à esquerda. Tranquilo? Deixa eu falar só uma coisa para vocês. Qual é o exame que vocês têm que pedir para esse paciente urgente? Depois que você monitorizou, colocou oxigênio, pegou acesso, fez HGT, fez tiamina se necessário. Ah, vou complicar a vida de vocês. E se ele chega, o ritmo cardíaco dele está regular ou irregular? Mas é complicando que a gente aprende. O ritmo cardíaco está regular ou irregular? Irregular. E se ele chega com a frequência cardíaca de 181? Variando entre 180 e 190 no eletrocardiograma. Você fez o eletro, está 180, 190, rodou D2 longo, ele está estável hemodinamicamente. Se ele estiver estável, o que eu faço? Controle com metoprolol. E se ele estiver instável, como é o caso dele, aí seria o quê? Cardioversão elétrica, tudo bem? Então, eu tenho que lembrar disso também. Não é porque o paciente é suspeito de AVC que eu vou largar as outras coisas. Senão, no caminho, ele morre. Se ele está instável, nós vimos ontem, alteração de consciência, dor torácica, desconforto respiratório, tempo de enchimento capilar alterado, alteração importante de saturação, cardioversão elétrica. Se ele está estável hemodinamicamente, controle de frequência cardíaca com metoprolol 5 mg a cada 5 minutos. Tudo bem? Tranquilo? Não dá mildarona, não faça um negócio desse aí, não. Por quê? Aí vai chegar já no porquê, vocês vão ver o porquê. Já me responderam qual exame que eu peço para esse paciente? TC, com ou sem contraste? Tomografia com ou sem contraste? Sem contraste. Isso mesmo. Eu quero identificar se tem sangue ou não tem sangue. Pronto. Sabe o que eu acho ruim essas tomografias? Olha o que acontece muito quando vai de cais. Acontece demais. Comigo mesmo foi um monte. Eu já tenho aí 18 anos de concursado, agora eu estou parado e devo pedir exoneração agora, da mais pós-Covid. Vou pedir licença por interesse particular e depois dou uma parada. Mas olha o que eu vou te falar. O paciente ia, fazia tomografia, chegava lá, era um AVE hemorrágico. O AVE hemorrágico pode ser intraparenquimatoso ou extraparenquimatoso. Chegava lá, era um AVE hemorrágico subaracnoide, que pode ser aneurismático, malformação arteriovenosa ou outras alterações. O cara mandava o doente para mim de volta. Chegava aqui, eu via que era um HSA, eu tinha que pedir outra tomografia, justificando que era um AVE hemorrágico, o neurocirurgião avaliar. Por que o colega da radiologia já não passava? Olha que trem desastroso. Então, o sistema não andava. Não sei hoje se está andando ou não, né? Mas vocês têm que ficar atentos a isso aí. Não pode acontecer isso. Então, a toma é para ver, tem sangue ou não tem sangue? Pronto. Vou fazer uma pergunta importante. Grande parte dos AVCs nas primeiras 24 horas, a tomografia é normal ou é alterada? Desculpa que eu ainda estou tossindo muito por causa da doença. Grande parte é normal ou é alterada? Normal. Tem literatura que fala que até 30%. Tem algumas que colocam até mais, hein? Eu já li algumas falando até de 50%. Não era literatura muito mais confiável. Mas você precisa saber que esse doente que chegou com a boca torta e está hemiparético, a tomografia VI normal não significa que ele não tenha VE.
esse doente que eu tenho que ter cuidado com ele. Tomografia normal com clínica, poxa, esse doente, ele pode evoluir mal e esse é que eu tenho que tratar ele rapidamente. Tranquilo? Então, TC normal não exclui AVE. Isso tem que ficar claro. Nem hemorrágico. Eu posso ter um TC normal e ainda ter um sangramento na cabeça. Descartar por coleta de líquor. Já aconteceu isso comigo 2 vezes. Veio líquor positivo, cheio de sangue. Não era acidente de punção pela contagem de plaqueta e pela relação. Então, entre hemácias crenada e não crenada. Então, eu tenho que ficar de olho nisso aí. TC normal, não descarta AVC. Tudo bem? Próximo slide, por favor. Pode passar, Vitão, por favor, para o próximo. Isso aí é só para mostrar para vocês que a fibra motora, o paciente ele vai ter um déficit motor muito grande quando ele pega a área motora maior. Quanto maior a área motora ele pega, maior. Lembra que aqui no cérebro ele tem um giro que divide em área central e pós-central? E esse giro tem área motora e pré-motora. Então, para cá é a área, para lá, né? Para frente é a área motora e aqui para trás é a área sensitiva. Então, quanto maior essa área do córtex eu pego, maior o déficit motor e sensitivo que o paciente pode ter. E dependendo da área, e aqui as pirâmides se decussam. Por isso que a sintomatologia do lado direito vai ter repercussões, ou a lesão do lado direito vai ter repercussões do lado esquerdo, pela decussação, quando a lesão é supratentorial. Quando ela é abaixo, não. Aí sim eu posso ter lesões ipsilateral a lesão. Tudo bem? Pode passar o próximo slide, por favor. Esse aí é só para vocês verem, ó, a principal artéria que irriga o cérebro é a cerebral anterior, a cerebral média. Olha só, a cerebral média é laranja. Olha o tanto de áreas laranjadas que a cerebral média irriga, para vocês verem, em relação à azul e à verde. Então, se cair uma prova, qual a principal artéria responsável pela irrigação do cérebro? Artéria cerebral média. Ela é ramo de quem? Quem sabe? Essa artéria vem de onde? Carótida interna. Isso tem que ficar claro. O principal ramo é a artéria cerebral média, ramo da carótida interna. Isso tem que ficar claro. E veja que essa tal de cerebral média, tá vendo que ela tem... Eu tirei o óculos porque eu enxergo bem de perto e mal de longe. Então, eu tenho presbiopia. Já fui nos 3 colegas, coloco óculos para presbiopia, não dou conta. Aí eu falei, então você vai fazer o seguinte, eu vou ficar sem óculos de perto e você vai fazer um óculos para mim de médio para longe, que resolve meu problema. Tá vendo que tem vários pontinhos laranja? Eles são divididos a cerebral média em M1, M2, M3, M4, M5, M6. E aí eu venho a cerebral anterior, cerebral posterior, ínsula, caudada e putamen. Vocês vão entender o porquê disso aí. Pode passar, por favor. Ó, qual dessas duas aí é a tomografia com a VE hemorrágica? A minha esquerda ou a minha direita? Esquerda ou a direita? Minha. A minha esquerda ou a minha direita que é hemorrágico? Qual que é o hemorrágico, hein, gente? E por quê? A minha esquerda ou a minha direita? E por quê? A minha direita seria aqui, ó. E a minha esquerda seria aqui. É porque talvez para vocês fique diferente, né? Mas eu vou explicar. Talvez eles estão certos e eu falei errado. Sangue em tomografia, eu vejo uma área hiperdensa.
Então, esse hipersinal aqui dentro é sangue. Isso é uma hemorragia intraparenquimatosa. Essa área que ela está pegando é essa área aqui, ó. Deixa eu pegar meu óculos, fica fácil de marcar. Ela está dentro do parênquima cerebral. E aqui onde ela está, é bem nessa área aqui, que aqui tem os núcleos da base. Lembra da cápsula interna? Aqui você tem o joelho anterior da cápsula interna, que você tem os núcleos da base putame, caudado e tálamo. A área que ela mais pega aí, qual que é o núcleo da base mais acometido nesses AVC? Tanto isquêmico quanto hemorrágico. Isso é pergunta de prova. Ah, vocês me deram um lápisezinho aqui para mim escrever. E eu que não estou sabendo. Qual que é o núcleo da base que é mais acometido? Tálamo, hipotálamo ou caudado? Nesses AVE. Lesões talâmicas. Tálamo é um núcleo mais acometido. Então, olha só. Aqui é hiperdenso, isso é sangue. Aqui, agora sim, ó. Tô aprendendo com vocês aqui, olha que bom. Ó, essa área aqui todinha, aí vamos ver aqui como que eu escrevo aqui. Vou pegar aqui uma canetinha dessa, uma corzinha dessa, é isso aqui mesmo? Tela preta. Uai, eu não consegui escrever. Cor preta aqui, e aqui cores vermelha. Uai, tá normal. Essa área aqui, ó, mais hipodensa, essa aqui é uma área isquêmica. Volta lá na imagem, por favor. Olha o tamanho dessa isquemia. E ela pega daqui de cima até lá embaixo. Ela pegou a cerebral média inteira. Esse é um AVE isquêmico. Deixa eu fazer. Aqui também tem um pouco de isquemia. Só que a isquemia perissangramento. Aqui a isquemia vem lá dessa bolinha que você está apontando até aqui embaixo. Ó. Pegou a cerebral média inteirinha. E ela vem, dá a volta e vem aqui, ó, bem no núcleo aqui da cápsula. Isso aí dá que tipo de déficit? Paresia ou plegia, um AVC tão extenso assim? Você acha? Paresia ou plegia? Vamos, gente. O AVE é muito extenso. Plegia. O paciente chega plégico. Esse AVE é do lado direito ou do lado esquerdo do paciente? Qual lado vai ser o déficit dele? A esquerda ou a direita? A esquerda, parabéns. Então, eu sabendo um pouquinho de anatomia, eu já vou pensando, poxa, esse cara vai estar paralisado do lado esquerdo. Ou ele vai ter a força diminuída de forma proporcionada, uma hemiplegia ou uma paraparesia. Aí eu esqueci. Se vocês gostaram, vai tirando fotos e me marcando nos stories para mim repostar e marcar como memória de vocês, entendeu? A palavra é AVE isquêmico, e vocês não preocupem com isso. Então, eu já vou pensando, poxa, será que o cara está plégico? Será que ele está parético? Ele está hemiparético, hemiplégico? Então, a tomografia inicial ela serve para isso, para ver se é isquêmico ou se é hemorrágico. Pode passar, por favor. Volta aqui só um pouquinho, antes de passar. Esse aqui, além de ser hemorrágico, a hemorragia é grande ou é pequena? Você acha? Se a hemorragia aí é pequenininha ou grandona? Grande. Se eu calcular isso aí, dá mais de 30 milímetros. E veja que tem desvio de linha média ou não tem desvio de linha média? Chega a deslocar, tem desvio de linha. Independente da tomografia ser assim ou ser assim, eu tenho que pedir parecer para neurocirurgia. Porque o AVE isquêmico aqui também é extenso, sim ou não?
A isquemia é pequenininha? Não é. Ao tamanho da isquemia, ela pega lá de cima e vem até aqui embaixo. Então, os dois pode ser cirúrgico, hein? Esse aí, os dois, esse aqui pode ter que fazer crânio descompressiva e esses aqui, eles fazer uma craniotomia aí para retirar esse coágulo. Os dois pode ser cirúrgico. Não fique com esses dois doentes sem pedir parecer do neurocirurgião. Não assuma essa responsabilidade. Aí um colega citou um negócio importante aí. Tanto esse AVE isquêmico quanto esse AVE hemorrágico, eu com eles em emergência, eles podem evoluir com sinais e sintomas de gravidade. Quais são? Hipertensão intracraniana. Esse da hemorragia é o que tem mais chance de evoluir rápido. Quais são os sinais de hipertensão intracraniana? Papiledema, náuseas, vômito, piora do nível de consciência, crise convulsiva, anisocoria, pupilas pode ficar média ou fixa, midriáticas, bradicardia, hipertensão arterial, insuficiência respiratória. A bradicardia, a insuficiência respiratória e a hipertensão arterial, nós chamamos isso de tríade de Cush. Tríade de Cush. Parabéns, de Maria. Tem que saber isso aí que cai em prova. Se eu estou frente a um paciente que tem sinais, ó, isso aqui que eu estou falando é o arroz com feijão. Vocês vão pegar isso o dia inteirinho. Mas é o dia inteiro. A AVE, assim, é uma coisa que chega o dia inteiro. Todo plantão chega. Não tem plantão que não chega. É um trem que cai o dia inteiro. Então, vou repetir. Existe uma série de sinais e sintomas, tanto no AVE isquêmico extenso, quanto no AVE hemorrágico, que já tem sinais de desvio de linha média, que pode levar a sinais de hipertensão intracraniana, e essa hipertensão intracraniana diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e levar a um quadro de herniação e isquemia. Ele vai comprimindo o parênquima cerebral no tronco até isquemiar ele todo. Essa compressão traz uma série de sinais e sintomas. Um deles, papiledema. Pelo oftalmoscópio eu vejo o edema de papila. Náuseas, vômito, crise convulsiva, piora do nível de consciência, anisocoria, pupila midriática, mediofixa, bradicardia, hipertensão arterial, insuficiência respiratória. Esses três últimos eu chamo de tríade de Cush. Tranquilo? Tudo bem? E se eu tiver com um paciente com sinais e sintomas sugestivos de hipertensão intracraniana, o que eu, como médico emergencista, faço na emergência até o neurocirurgião chegar? Eu tenho medidas de primeira linha, de segunda linha, tudo são medidas de resgate. Vamos pelo básico, Paulo e Isabela, vamos pelo básico. Primeiro, cabeceira elevada ou de Trendelenburg? Cabeceira o quê? Elevada. Se chegar a cabeceira, cara de cabeça para baixo, dá vontade de morrer na hora. Cabeceira elevada porque vai diminuir o fluxo sanguíneo o quê? Cerebral e diminuir pressão intracraniana, 30 a 45 graus. Segunda questão que eu vou fazer para esse doente. Proteger a via aérea dele, entubar ele imediatamente. Eu não deixo doente com hipertensão intracraniana sem entubar. Imediatamente entubar o paciente. E a intubação tem que ser intubação em sequência rápida. Nós vamos ter uma aula disso aí. Tranquilo? Intuba o paciente, mantém cabeceira elevada,
Depois que eu entubei, eu tenho que controlar um gás. Que gás é esse? Oxigênio ou gás carbônico? Gás carbônico. Por quê? Por que que é o gás carbônico e não o oxigênio? Quem sabe responder? Espasmo, não. Quase. O oxigênio faz, o CO2 faz vasodilatação cerebral. O CO2 vasodilata. E o oxigênio faz vasoconstrição. Se o CO2 aumenta muito, ele vai vasodilatando, vasodilatando, vasodilatando. O fluxo sanguíneo cerebral aumenta ou diminui? O que vocês acham? Aumenta. E aumenta também a pressão intracraniana. Então, qual é esse valor que tem que ficar do CO2 cerebral? 35 a 45. Senão, piora o edema cerebral. Na emergência, eu posso deixar 30 a 35? Pode. Mas hoje está caindo por terra, viu, Maria? É o que a gente chama de hipocapnia permissiva. É raríssimo a gente fazer isso. Mas pode. 30 a 45, os estudos têm demonstrado que não tem diferença de 30 a 35. Não pode passar de 45 de forma alguma. Tranquilo? Por quê? Vasodilata, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, aumenta a pressão intracraniana, aumenta edema cerebral por aumento de hipertensão intracraniana, aumenta a hipertensão intracraniana por edema cerebral e aumenta a herniação e aumenta a lesão neurológica. Tudo bem? Então, controla a via aérea, cabeceira elevada, controla CO2, sonda o paciente e mantém diurese maior que 0,5 ml quilo-hora. E a medida que nós vamos fazer, que já citou aí, nós podemos fazer 2 drogas osmóticas para diminuir o edema. Uma das duas, quais? Qual das duas? O manitol ou a qual? Manitol ou a qual que vocês escolheriam? Salina hipertônica. Vou fazer a pergunta mais difícil da aula. Mas não, vai ter uma mais difícil. Quando você dá preferência para manitol, quando você dá preferência para salina hipertônica? Eu vou te dar um caso clínico. Chega uma paciente pressão 60 por 40 e a outra 150 por 100. Qual das duas você escolhe manitol, qual você escolhe salina hipotônica? Ou salina hipertônica? Qual das duas? Ou então eu vou te complicar. As duas vou deixar assim mesmo. Manitol na hipertensão e salina hipertônica na hipotensão. Ótimo. Que conclusão que eu tirei disso? Eu não vou complicar. Paciente hipotenso jamais usa que remédio? Desculpa. Hipotenso jamais usa manitol. Hipotensão, não usar manitol, tá? Manitol agrava a hipovolemia, faz uma vasodilatação, sequestra líquido, ele piora a coagulopatia e aumenta a hipotensão do doente. No hipotenso. Mas do ponto de vista fisiológico, ele é melhor. Tranquilo? Quanto que nós fazemos manitol? 1 grama quilo. De 0,25 a 1 grama. Hoje todos os livros trazem 1 grama. A gente faz 1 grama para todo mundo. E a salina hipertônica? A gente faz ela de 3 a 23%. Eu faço a 20%, que é aquela que tem no hospital pronta. NaCl a 20%. Aquela que tem pronta no hospital, ela é a 20%. Ah, se estiver hipotência, eu posso começar na hora precoce? Pode. Quanto da hipertônica? Eu faço de meio a 1 ml por quilo de NaCl a 20%. A 20%.
que é aquela que eu tenho no postinho de saúde NaCl, tranquilo? E ficar de olho no sódio. Vou fazer uma pergunta. Qual que é o doente mais perigoso? Aquele que está com sódio alto ou sódio baixo, de você fazer sódio para ele? Fazer salina hipertônica. Chega um que o sódio está 101 e chega o outro que o sódio está 160. Qual dos dois você tem que ter cuidado em fazer salina hipertônica? Evitar, não fazer. O de 101 ou 160? Sódio baixo ou sódio alto? Quem dá mais, quem dá menos? Esse está dividido, hein? 101, 160, sódio baixo, sódio alto. Ganhou quem falou 101. Eu vou fazer uma variação muito brusca do sódio e uma variação dos osmose diogênico muito rápido e vai fazer lesão pontina e extrapontina. Paciente com sódio baixo não usa salina hipertônica. Cuidado com isso aí. Aí, se ele tiver hipotenso, começa noradrenalina, começa droga vasoativa precoce e faz manitol para ele. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? A variação do sódio hoje não é 12 mEq mais, é 10. E o último congresso que eu fui agora, o máximo é 8. A Europa inteira está variando 8 mEq em 24 horas. Olha o tanto que está caindo o ponto de corte, hein? O Medicurso coloca 10 a 12, 8 a 12. Os livros que eu tenho, todos é de 8 a 10 já. E tem um dos livros que eu comprei agora, ele vem o máximo 8. Eu não gosto de variar mais do que 8. Depois eu vou dar uma aula disso para vocês, tá bom? Vamos prosseguir. Próximo slide. Aí, obviamente, encaminhar o paciente para tomografia depois da estabilidade, ver o porquê o paciente piorou e pedir para parecer da neurocirurgia. Qual dos dois AVC é o mais frequente, isquêmico ou hemorrágico? Qual dos dois? Isquêmico. 85% é isquêmico. E olha que coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês. 35% dos pacientes que fazem AVE isquêmico, olha que interessante. Esse aqui vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Que estava com a pressão baixa, 96% deles a pressão vai o quê? Subir. Por que você acha que ela vai subir? Aí o cara estava com a pressão de 160, vai para 210 e você vai dar remédio. Por que você acha que ela subiu? Um mecanismo de defesa de manter pressão de perfusão cerebral, compensatório. Não dá remédio para pressão nessas primeiras 2 horas, principalmente antes de fazer tomografia. Pelo amor de Deus. Ainda mais o tal do captopril sublingual. Credo em cruz, não faça isso. Se eu tiver que dar remédio para um cara que está hipertenso, eu vou ter que trombolizar, ou é um AVE hemorrágico, a pressão vai ser, eu vou controlar ela via endovenosa, parenteral. Nitroprusiato, nicardipina nos Estados Unidos, nitroglicerina, é outra coisa totalmente diferente, tudo bem? AVE isquêmico é a palavra. Próximo slide, por favor. Pode passar. Esse aqui é um estudo mostrando que a maioria é AVE isquêmico, 85% é isquêmico. E olha que eu queria chamar a atenção de vocês. A maioria dos AVE isquêmicos vem de onde, gente? Qual que é o problema da maioria dos AVE isquêmicos? Eles são cardio o quê? Cardio o quê, gente? Vamos? Senão a aula não anda. Cardioembólico. E esse paciente nosso tem fator de risco para ter fenômeno cardioembólico? Sim ou não? Sim. O que que ele tem? Fibrilação atrial. Muito bem. Diabetes, hipertensão, mas o principal é FA. Então, obrigatoriamente, que exame que você tem que pedir para esse paciente? Porque tem grande chance do AVE ser cardioembólico. O eletro não vê ser cardioembólico. Ecocardiograma. Eco, transtorácico ou transesofágico, de preferência? Sobre você marcar numa prova.
Transesofágico, Paulo, parabéns. Eco transesofágico. Aí eu vou manter ele anticoagulado por 4 semanas e depois mais 4 semanas antes do eco transesofágico. Se ele tiver um Chades-Vasque muito alto, ele vai dar um Chades-Vasque alto, porque apesar que a idade não é tão grande, mas ele é hipertenso, ele é obeso, ele é diabético, ele tem FA, ele vai dar um Chades-Vasque, ele vai ter que ficar anticoagulado em casa. Tranquilo? Então, a maioria é cardioembólica. Internou, tem que pedir eco transesofágico. A outra parte, grande parte, olha aqui, aterotrombótica e grande vaso. Aterotrombótica e grande vaso. 50% o problema é vaso. Quais vasos? Quais os 2 vasos aqui que levam sangue para o cérebro? 50% o problema é carótida e qual que é o outro? Vaso, lá de trás, vertebral. Então, eu sou obrigado a pedir que exame para esse paciente na internação. Doppler transcraniano, Paulo, isso mesmo. Obrigatório pedir Doppler transcraniano na internação. Não adianta você ficar pedindo parecer para neurologista sem pedir esses exames, gente. Isso é uma vergonha. Você internou um paciente com AVE isquêmico, já pede eco transesofágico ou transtorácico se não tiver, pede Doppler de carótida, Doppler de vertebral. Quando o cardiologista pede os exames de bioquímica que você achar que precisa, né? TSH, ureia, creatinina, glicemia, o que você achar, né? Colesterol total, se você achar que tem que pedir eletrólito só de potássio, cálcio, ureia, e depois você pede o neuro para vir ver o paciente. E senão ele vem, não tem esses exames, ele pede os exames e fala, quando o resultado, solicitar novo parecer. Não adianta. Passa o próximo slide, por favor. Ó, a próxima aula nós vamos discutir só esse cantinho aqui, ó, só esses 17%. Olha, uma das principais causas de doenças do coração, câncer, depois doença cerebrovascular, vem em terceiro lugar. Vocês veem o que problemão é esse trem. E se eu junto doença cerebrovascular com doenças cardíacas, aí vira as doenças cardiovasculares, que ocupam o primeiro lugar no mundo inteiro, isso aí todo mundo já sabe disso aí. Próximo, por favor. No Brasil, é a segunda causa de incapacidade. O AVE é uma doença que está muito em incapacidade física, principalmente incapacidade. O paciente não consegue tomar banho sozinho, andar sozinho, comer sozinho, ir ao banco sozinho, fazer as necessidades de higiene diária sozinho. Ele depende de alguém, ele onera o Estado, onera a família, é um problemão para nós. Desculpa. Próximo. Aqui é dados epidemiológicos, eu vou passar rápido. 6 milhões de mortes de AVC por ano, 50% de AVC isquêmico, 50% hemorrágico. Vou fazer uma pergunta. Coloquei esse slide só por causa dessa pergunta. Se 85% é AVE isquêmico, por que a mortalidade é igual? Morre o mesmo tanto de isquêmico e de hemorrágico. Demora no diagnóstico? Não. Porque se AVE é isquêmico, 85% isquêmico, 15% hemorrágico e morre o mesmo tanto. Isso é dados do Ministério. Ah, acertou. A letalidade e o prognóstico do AVE hemorrágico é muito pior. Se for para você escolher ter um AVE isquêmico, hemorrágico mata mais, mortalidade maior, morbidade maior, letalidade maior. É um tipo de AVE de mortalidade alta, viu? A maioria deles é hemorragia intraparenquimatosa grande ou subaracnoide por um aneurisma ou por uma malformação arteriovenosa. São diagnósticos ruins. Nós vamos ver na próxima aula. Pode passar, por favor. Olha que interessante esses dados estatísticos aqui. Esses azuis são os que morrem dentro de um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Olha que desastre. Quem tem AVC em 5 anos, a metade morre. Não é desastroso isso aí? Você pensar que em 5 anos, a metade morre.
E olha em vermelho, em 5 anos, 40% fica inválido. Se eu pegar 40% inválido, 47 morre, 87 em 5 anos, só 13% que vai estar funcional e vivo. Principalmente se for qual AVC? Essa estatística ela foi muito criticada porque ela não discriminou nem o isquêmico nem o hemorrágico. Depois ela fez um pós-hoc e discriminou. E esses dados é referente a qual AVC? Hemorrágico, não é o isquêmico. Olha o tanto que o AVC hemorrágico ele é desastroso. Ele é um AVC que ele traz uma invalidez muito grande, uma sequela muito grande, uma taxa de incapacidade funcional muito grande para o paciente ao longo do tempo. Pode passar o próximo, por favor. Esse aí era para vocês verem, eu vou passar rapidão. Olha só, isso é um trombo, parou dentro da artéria cerebral média. Isso aí é uma área de isquemia. Essa isquemia ela tem 3 zonas. Zonas de penumbra, zona de isquemia e zona de necrose, que algumas áreas dá para a gente recuperar. Pode passar, por favor, já estou quase acabando. Aí é uma classificação etiológica do AVC, como que chama a classificação? TOST. Não é torrada, não, é TOST. Essa classificação de TOST, os neurologistas colocam só ela na papeleta. Qual que é o TOST mais frequente se for para você marcar? Eu vou numerar 1, 2, 3, 4 ou 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Numera aí para mim, por favor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? De cima para baixo. Numera aí para mim. Se fosse para você marcar numa prova comigo agora, qual que você marcaria? Primeiro, segundo... Não pressa não, nós precisamos... A minha pressa é vocês aprender. Isso que eu quero. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Qual que é o mais frequente? Qual que você marcaria uma prova? 1, 2, 3, 4 ou 5? Vai lá, gente, rapidão. 2, 2, 2, 2, 2, só teve um 3, 2, 2, disparado, certíssimo. E o segundo, qual que você marcaria? Já contei, gente, mais cedo. Qual o segundo, mais frequente? O 1, parabéns. Agora dificulta. E o terceiro? É o 3, pequenas artérias. Aí vem as vasculites. Tem muita vasculite, vasculite Takayama. Agora tem as vasculites do Covid, que está tendo até um capítulo no livro de pediatria chamado Síndrome Vascular Multissistêmica na Pediatria, SAAF. Aí vem as dissecção arterial, que é pouco, e os criptogênicos, que sei muito acaba sendo embolização séptica, esse último aí, e muito idiopático, que a gente não sabe a causa. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Esse dissecção arterial, tá vendo que tem 5% só, que é o quarto? Eu já peguei, pode até riscar ele em cima dele, pode riscar ele, não tem problema não, Vitão. Esse quarto aí, dissecção arterial. Eu já peguei no gol 5 moças com dissecção arterial. 2 foi acidente de carro, por mecanismo do trauma, dissecou a carótida, e 2 no salão de beleza fazendo cabelo, que você fica com a cabeça lá assim, ó. Dissecou a carótida, convulsionou durante o salão lá, e levaram para o pronto-socorro, era dissecção de carótida, fez um AVE isquêmico hemisférico. Então, cuidado com isso aí, hein? Pancada na cabeça, muito tempo em hiperextensão do pescoço, isso disseca a carótida e faz AVE isquêmico. Cuidado com esse negócio aí em salão, tá bom? Próximo slide. Aí que eu coloquei um desenho só para exemplificar, ó. Aterosclerose de grandes vasos, né? Vai pegar carótidas e vertebrais e faz AVE isquêmico. Qual a importância de eu pedir um Doppler transcraniano? Se eu tenho uma obstrução de 80% ou mais dessa carótida, ela pode ir para procedimento cirúrgico, um dos procedimentos cirúrgicos chamado endarterectomia ou embolectomia. Tranquilo? Próximo, por favor. Esse aqui é o cardioembólico, veja bem, ó.
Estamos aqui, átrio direito, ventrículo direito, vai lá para as artérias pulmonares, vem aqui, ó. O trombo sai daqui só para a carótida. E da carótida vai para o cérebro. O trombo sai de onde? Do átrio. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que isso é muito ou é pouco frequente? Palavra-chave é AVE isquêmico. AVEI. AVEI. Isso é muito frequente, porque o átrio não bate fórmula coágulo aqui dentro do átrio. Por isso que eu nunca posso reverter um FA no pronto-socorro se não tiver instável, sem ver. Mesmo instável, eu carrego um eco pequenininho, faço um eco transtorácico e vejo. Porque se tem um coágulo lá dentro, eu prefiro controlar a frequência, vou manuseando de outra forma. Esse dia mesmo eu peguei um paciente, tinha 4 coágulos grandes. Aí eu fui manuseando, tateando ele, controlando, melhorando frequência, estabilizando, fazendo um pouquinho de soro. Aí nós anticoagulamos ele, e aí depois nós cardiovertemos ele. Mas tinha 4 coágulos gigantescos. Se cardioverte ali, ia para o cérebro, ia para o intestino, fazia trombose mesentérica e ele morria mesmo. Palavra-chave, AVE isquêmico. Pode passar o próximo? Agora nós vamos bem rápido. Pode ir. Próximo. Só um momento, doutor. Só um momento. Normalizou? A hora que estiver pronto, você pode mandar brasa. Pode passar. São os AVE lacunar. Se é AVE lacunar, que pega as artérias vertebrais e pega as pontinas e as cerebelares, aí o paciente dá distúrbio de equilíbrio. Lembra, quem é responsável pelo equilíbrio? O cerebelo. Aí o que o cara vai ter nesse AVE lacunar? Distúrbio de náusea, de vômito, de equilíbrio, de postura, direção, sensação, AVE com sintomas diferentes. Próximo, por favor. Vertigem. Cuidado, tem muita gente que vai chegar só com vertigem e o AVE é lacunar. Aí pode prosseguir. Tá vendo essa lesão aqui? 3 áreas. Aí eu tenho a área de penumbra, eu tenho a área isquêmica, que é mais escurinha, e a central, que é a área de necrose. Quando eu quero tratar um AVE muito rápido, qual dessas áreas eu consigo recuperar? 1, 2 ou 3? Se eu tratar rapidamente. A penumbra eu recupero total, mas a área de isquemia eu posso recuperar também? Sim ou não? Sim. Quem que eu não recupero aí? A área necrótica. Essa não recupera mais. Mas a 1 e a 2 eu recupero. Penumbra e zona isquêmica eu recupero. O necrose já era. A não ser que surja algumas terapias. Por isso que cérebro é tempo. A gente tem que andar rápido. Próximo slide, por favor. Atenção, cérebro é tempo. Vamos passar, porque isso aí nós já falamos. Rapidez é fundamental, pode passar. E aí chegou isso aí, eu já falei, suporte básico, ABCDE, acesso venoso, tiamina, intuba, controle de hipertensão intracraniana, tá lá, pode passar, por favor. 2 exames nós já falamos, glicemia, tiamina, tomografia, já falamos disso aí, pode passar. Chegou onde eu queria, aqui eu quero parar, estamos acabando, essa é a última parte. Mas essa é uma parte importantíssima. Vou fazer uma pergunta para vocês. Lembram do caso clínico ou não? Lembram ou não do caso clínico? É um jovem de 50 e poucos anos que tem diabetes, tem hipertensão, ele evolui com déficit focal à direita, à esquerda, desculpa, hemiparético, 55 anos, eu acho, hemiparético e desvio de rima labial. 45 minutos de sintomas. Todas as vezes que eu pego um paciente no pronto-socorro suspeita de AVE,
Qual o primeiro exame que eu tenho que pedir? Qual, gente? Além daquele ABCDE, aquelas coisas tudo, mas vamos logo para os exames. Qual o primeiro exame? Tomografia. Com ou sem contraste? Sem. Aí vão partir do princípio que a tomografia desse cara veio normal. Mas ele está parético à esquerda e a boca está torta. Qual é o segundo exame que eu tenho que ver se esse paciente tem condições ou não de trombolizar? Eu posso trombolizar ele. Para mim trombolizar, eu tenho que ver o delta T de sintomas. Qual que é o delta T máximo? 4h30. E hoje eu vou te mostrar um trabalho que o delta T já vai até 9 horas. Um trabalho feito pelo professor Raul. Raul é um brasileiro, 40 e poucos anos, radicado nos Estados Unidos, uma das maiores autoridades em neurologia do mundo. Eu estive em um congresso dele nos Estados Unidos, é um espetáculo, cara. Ouvir ele falar é uma coisa assim impressionante, você fica admirado. Ele foi capitaneado pelos Estados Unidos para estudar AVC, e ele soltou um trabalho agora mostrando que em alguns casos pode trombolizar até 9 horas. Mas vamos deixar até 4h30. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Esse paciente chegou com quanto tempo? Quantos minutos? 45. Está dentro ou está fora da janela de trombólise? Dentro. Quanto mais cedo eu trombolizar, melhor ou pior para o paciente? Melhor. Menor vai ser as sequelas. Então, vou fazer a pergunta. Do ponto de vista de delta, ele tem indicação de trombolizar? Sim ou não? Sim. Beleza. Excelente. Segunda pergunta que eu tenho que fazer. Então, qual a primeira? Delta T. Segunda pergunta que eu tenho que fazer antes de trombolizar alguém. Se tem contraindicação trombolítico. Quais são as contraindicações absolutas que eu não posso trombolizar? De forma alguma. AVE nos últimos 30 dias. Não posso de jeito nenhum. Contraindicação absoluta. Neurocirurgia, sangramento ativo, paciente coagulado, portador de malformação arteriovenosa, uso de anticoagulante, esse eu não posso trombolizar ele. Tranquilo? E tem outras mais, que eu vou falar já já. Outra, você não vai trombolizar o cara com 10 horas. O delta também. 12 horas, 14 horas, 16, 18, 20. Não vai trombolizar. Tranquilo? Então, hora, delta. E a terceira coisa, como que chama essa escala? Escala de quê? Quem quer falar ela aí pelo som? Fala aí, Vitão. Que escala é essa? Como que chama ela? Se você pegar pela... Fala aí, Vitor, pelo som. Não tem problema você falar errado, não. Se você pegar a sigla em inglês, um S é de quê? Stroking. Stroke de quê? Cérebro. E o outro S? Escala. E o I? Internacional. E o H? E o H de quê? Health. E o N? Uma escala do Instituto Nacional de Stroke, de AVC, que a gente chama isso de NIH. Esse NIH, olha que coisa interessante, ele vai de 0 a algumas pontuações, tem 3. Se eu somar isso aí tudo, olha, ele avalia nível de consciência, orientação, se atende a comando, olhar, campo visual, paresia, taxia,
força muscular. Não precisa decorar, isso tem em qualquer celular hoje. Ele vai de 0 a 43. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou tirar um fone porque está me incomodando. Se o nível de consciência está normal, quanto que ele ganha? Vamos acompanhar comigo para você entender. Nível de consciência normal, ganha quanto? Aí só falta mais uma escala e acabou. Nível de consciência normal, ganha quanto? 0. Orientação normal, ganha quanto? 0. Atende a todos os comandos, ganha quanto? 0. Ele olha e acompanha todos os seus olhares normais em campos visuais e olha, atende a comandos. 0. Então, esse paciente tem uma lesão grande ou uma lesão pequena? Pequena. Então, vamos ao contrário. Nível de consciência, ele ganha 3. Orientação, ele ganha 2. Atende a comandos, 2. Olhar, 2. Ele tem um campo visual, ele tem um nistagmo, 3. Ele tem uma paresia facial total, mais 3. Ele ganhou 6, 8, 10, 12, 15. A lesão dele é grande ou é pequena? Grande. Mais grave ou menos grave? Mais grave. Então, queria chegar a uma questão em prova. As provas não pedem para vocês decorar essa tabela. Ela quer saber o seguinte: NIH, quanto maior a somatória, o prognóstico do paciente é melhor ou pior? Pior. O prognóstico, quanto menor é, melhor. E outra coisa que as escalas faz muito, que eles perguntam muito em prova. O professor Raul, que é esse brasileiro, ele era da USP, ele provou o seguinte: o cara que tem um NIH abaixo de 5, a lesão é grande ou é pequena? Vamos lá, gente. Pequena. E quando eu trombolizo alguém, o risco da trombólise é o quê? Qual que é o risco maior da trombólise quando eu trombolizo alguém? Sangramento. Quando eu trombolizo alguém, o risco maior da trombólise é sangramento. Mesmo. Só um minutinho que deu problema aqui, já estou voltando. Já estou voltando aqui, é porque deu um probleminha aqui. Voltou. É sangramento. Então, ele provou que menor do que 5 não adianta porque aumenta o risco de sangrar. Não tem benefício, o déficit é pequeno. Acima de 22, hoje já tem livro trazendo 25, a lesão é grande ou é pequena? A lesão é grande ou é pequena? Grande. Então, esse paciente, se eu trombolizar, a chance dele sangrar é maior ou menor? Maior. Então, olha, memorize isso que eu vou falar. Esse também cai em prova. Entre 5 e 25 é o cutoff que a gente tromboliza paciente com AVC. Menor que 5 a gente evita, maior que 25 também evita. Exceções raras que os neuro indicam, mas isso é para o especialista. Abaixo, então, todo paciente que chega com AVE isquêmico, vocês têm que calcular o delta de quanto tempo, eu ponho os internos e os residentes para fazer isso. Quanto tempo de sintoma, se tem contraindicação a trombolítico, qual que é o NIH do doente, passo a próximo, por favor. E aí, esse aqui eu ajudo os residentes a olhar e a gente discute. Ó, o próximo, o aspects. Se eu pegar essa tomografia, lembra da irrigação do cérebro, aquela hora que eu falei para vocês? Cerebral anterior, posterior, putame, caudado, cerebral média que vem M1, M2, M3, M4, M5, M6. Então, aqui eu tenho as pontuações. Se eu pegar, apesar da imagem estar muito pequena, eu vou aumentar para facilitar para vocês verem. Olha aí. Já vou falar da antiagregação. Olha aqui. M1, M2, M3, anterior, posterior, ínsula, caudado, né, e cápsula. E núcleo lentiforme. Se eu pegar isso aí,
eu pego as áreas que teve a lesão, o total dá 10, e subtrai das áreas da lesão. Exemplo, 10 menos 5 vai sobrar quanto? Qual o valor que eu vou ter? Se tem 5 pontos esse paciente de lesão, de 10 áreas lesionou 5. Quanto que ele teve? Quanto, gente? Vou repetir. Eu olho 10 áreas do cérebro, anterior, posterior, M1, M2, M3, M4, M5, M6, anterior, posterior, ínsula, caudado. De 10 áreas, eu vou subtrair nas áreas que teve lesão. Se teve lesão em 7, 10 menos 7 dá quanto? 3. E se lesionou 4, 10 menos 4, ele tem quanto? 6. Tudo que der abaixo de 7, abaixo de 7 o quê? O aspects. O nome é esse, ó. Aspects. Isso depende da tomografia. É contraindicação absoluta de trombolizar o doente. Não posso trombolizar esse paciente também. Então, não é tão simples trombolizar um paciente. Ele tem que ter NaH entre 5 e 25, aspects dele sem ser maior do que 7, não pode ter contraindicação a trombolítico, o delta menor que 4 horas e meia, se a pressão tiver maior ou igual a 185 por 115, eu tenho que dar nitroprusiato endovenoso e cair 20 a 25% para trombolizar o paciente. Próximo, por favor. Acho que faltam uns 4, 5 slides, acabou. Esse AVE isquêmico, acima de 7, por que que não pode? Boa pergunta. Se eu pegar 10 áreas aqui mesmo, vamos pegar aqui. Aqui eu tenho, ó. Aqui, se eu pegar aqui, eu vou ter M1, M2, M3, M4. Aí eu venho ínsula, núcleo lentiforme, caudado. Eu peguei 6 áreas aqui. 10 menos 6 dá quanto? 4. Então, a área de lesão é grande ou é pequena? Grande. Se eu trombolizar, aumenta o risco de sangramento, por esse motivo. Outra situação que a gente não tromboliza é isso aqui, ó. Quando o AVE é maior que 1/3. Então, não pode trombolizar quando é menor do que 7, de forma alguma. Só se for maior do que 7. Tudo bem? Pressão-alvo. Menor que 180 e menor que 110 de sistólica. Se tiver maior que 180 ou maior que 110, obviamente eu tenho que dar nitroprusiato endovenoso. Eu vou olhar o slide. Se tiver, está errado, eu vou fazer a correção. Menor do que 7 não tromboliza, maior do que 7 eu posso trombolizar. Tudo bem? E cometimento maior que 1/3 do hemisfério cerebral também não tromboliza. Então, percebendo a área do AVE isquêmico? Direitinho. Ó. O que que eu tenho de K pretinho que não tem de K? Ventrículo. O que que tem dentro desse ventrículo aqui? Líquor. E aqui não tem o ventrículo. Isso é por edema cerebral. Tranquilo? Próximo slide, por favor. Acabou os slides? Ou foi eu que passei? Eu que passei, né? Ó, esse paciente chegou hemiplégico. Essa é a primeira tomografia dele. Caça a lesão aí. Cadê a lesão aí? Esse é um trabalho americano e eu não concordo com ele. Ele fala que 60% dá normal nas primeiras 24 horas. 24 horas depois, cadê a lesão dele? Olha o tamanho que já era. Aqui, ó. Então, tomografia normal nas primeiras 12, 24 horas. Não acha que o cara não tem AVC. Não manda embora. Deixa o paciente internado com você. Fica de olho nesse doente. Eu vou falar os remédios que você vai dar para ele. Não manda embora. É aí que você vai entrar num processo. Passa o próximo slide, por favor. O que é isso aqui, hein? Vou até tampar aqui. Isso é sangue? O que é isso aí? Onde tem os pontinhos vermelhos aí? Isso aqui, ó. O que é isso aqui?
Isso aí é artéria cerebral média com trombo, sinal da corda. Isso é raro de ver. Por isso que eu trouxe para vocês verem. Isso foi de um paciente nosso lá do GOL. Isso é um trombo dentro da artéria cerebral média. Olha aí que espetáculo. Ou faz embolectomia, vai lá e retira esse trombo, ou tromboliza e dissolve esse coágulo aí. Lembra que o trombo fica branco? Coágulo? Isso aí é um trombo branco. Olha lá o tamanho dele. Sinal da corda. Isso cai na prova assim. Sinal da corda. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse aqui é falando sobre o trombolítico. Esse foi o estudo, ó, chamado ECAS-3. Foi ele que determinou a trombólise entre 3 horas e 4 horas e meia. Esse estudo teve muita crítica de lá para cá, porque ele excluía idosos. Hoje a gente não exclui idosos mais. Ele excluiu uma série de grupos de pacientes que a gente não exclui mais. Palavra-chave é isquêmico. Então, mas foi o ECAS-3 que foi o trabalho que deu início. Na verdade, foi um estudo até antes, foi o EXTEND, depois veio o EXTEND 1A e depois o ECAS-3. Falando do trombolítico. Qual trombolítico? Eu vou falar para vocês. Pode passar. Trombolítico tem que ter todas aquelas condições. Pode, aí ele, ó. Vou aumentar para vocês verem o frasquinho como que é. Tem que ter todas as condições. Quais? Delta menor que 4 horas e meia, não ter contraindicação a trombolítico, AVE menor que 1/3, o paciente não pode ter contraindicação anticoagulante, a pressão tem que estar menor que 180 ou 115, e o trombolítico ele vem um diluente com o soluto. Então, ele vem a água própria para diluir. Ele vem 90 miligramas. Qual é a dosagem? 0,9 miligrama por quilo, dose máxima 90 miligramas. Nós fazemos 10% em bolos e o restante em 1 hora. O que tem? Perguntou? Não pode o quê? Pode perguntar de novo. Esse trombolítico chama Actilise, ou famoso Alteplase. Foi o único que foi autorizado até agora. Eles estão tentando autorizar outro aí. O ano passado teve o Congresso Brasileiro em Goiânia de Neurologia, mas não teve como, ainda não foi autorizado. Mas tem outro trombolítico aí em estudos. O único que nós estamos utilizando é o Alteplase. 0,9 miligrama por quilo. Nós faz heparina junto ou espera? Não faz heparina nas primeiras 12, 24 horas. Depois que tromboliza, não faz nem heparina, nem de baixo peso molecular, nem Clexane, nem AAS. Não funciona, sonda vesical só depois de 6 horas, acesso venoso central só depois de 12 horas. Não pode fazer nada disso nesse período. Sonda só depois de 3 horas, acesso central só depois de 12, AES pode fazer até depois de 6, não tem problema, mas clopidogrel também depois de 6, mas heparina de baixo peso não fracionada só depois de 12 a 24 horas. Tranquilo? Qual a dose? 0,9 miligrama por quilo, onde eu vou fazer 10% em bolos, e o restante eu vou fazer em 1 hora. Tomou banho de piscina? Tomou? Pode fechar. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse aqui é o último slide. Esse trabalho saiu agora. Olha que interessante. Eu vou explicar porque isso aqui é complexo, esse trabalho. Um trabalho de quê? O que está escrito aqui no cantinho aqui? Vou chegar na trombectomia. Calma lá, é depois desse slide. Esse slide é que justifica a trombectomia, que você quer saber. Slide. Palavra-chave, AVE isquêmico. O que está escrito aí nesse slide, aqui no cabeçalho? O que está escrito aqui, ó? Ressonância o quê? Magnética. Nós fazemos um exame chamado ressonância difusão-perfusão.
Olha que interessante esse exame, hein? Olha aqui. Percebe-se que na ressonância, que essa área hiperdensa aqui é a lesão, que quando eu vou com essa área para cá, ela fica amarela ou ela fica azul? Que cor que ela tende a ficar, essa lesão? O que você acha? Ela ficou amarela ou azul? 4 horas, isso aqui 7 dias depois do AVC, hein? Isso aqui com 4 horas, tinha essa lesãozinha. Com 7 dias, olha a lesão, o jeito que ela já estava maior, e olha a área. Ela fica mais azul ou mais verde? A lesão. Azul. Muito bem, Rodrigo, fica mais azul. Aí nós calculamos um negócio chamado mismatch. Olha aqui, o tanto de área sem perfusão. Eu pego a área do cérebro que está perfundida. Qual que é a área do cérebro que está perfundida? Essa em laranja e verde. Menos a área do cérebro que não está perfundida e calculo o mismatch. Quando o mismatch é maior do que 20, o paciente é um dos pacientes candidato a trombectomia. Passa o próximo slide que eu vou te mostrar. Aí, tem que ter 18 anos, 3 isso aí nós já falamos. Pode passar. Aí, os estudos que mostrou o benefício da trombectomia foram o Mr. Clean, o Extend 1A, o Escape, o Shift Prime, o Revasc. Todos publicados no New England em 2015, combinando stent cerebral removível com dispositivo de remoção de trombo. Pode passar, por favor. Trombectomia mecânica foi um trabalho publicado pelo professor Raul, também um brasileiro, que mostrou que ela pode ser feita até 24 horas, desde que o paciente tenha. Por exemplo, quem que eu não vou trombolizar? Quem tem contraindicação a trombolítico, quem está mais de 6 horas eu não vou trombolizar, aquele paciente que tem um AVE extenso, isso tudo pode ir para trombectomia mecânica. AVE distal, eu não vou trombolizar. Então, eles podem ir para trombectomia. Esses estudos todos mostraram benefício. Pode passar, por favor. E aí, para fazer a trombectomia, primeiro eu faço ressonância de fusão, perfusão e cálculo mismatch, tá vendo? Olha a lesão aqui. Aí eu vejo as áreas da lesão e vejo as áreas de perfusão. Se a área de perfusão for maior que a área de lesão, eu posso fazer. Agora, se a área da lesão for maior que a perfusão, ou seja, uma lesão muito grande e está perfundindo pouco o cérebro, não compensa eu fazer mais, porque ele já necrosou, não vai revascularizar aquela área de penumbra mais. Pode passar? Esses são os estudos, está tudo aí, 14, 15, 15, 15, são os estudos que provaram. Todos sobre trombectomia mecânica, são estudos grandes, robustos, duplo cego, randomizado, trial, mostrando o benefício da trombectomia mecânica. Próximo, por favor. Trombectomia mecânica, olha que interessante esse trabalho aqui. Um grupo fez trombectomia mecânica, outro grupo não fez trombectomia mecânica. O grupo que fez, um grupo foi para endovascular e o outro não. O grupo que fez trombectomia mecânica, que é o azul, e o outro grupo que foi controle, olha a diferença de mortalidade, foi alto ou baixo? Olha o controle, 40. O que foi para trombectomia mecânica, a mortalidade dele foi de quanto? Desculpa, a diminuição de mortalidade em quanto? 71. Então, isso provou que trombectomia diminui mortalidade num grupo de pacientes. Quais? Próximo e último slide. Pacientes que têm isso aqui bom, ó, que a gente chama de rank. Próximo slide está melhor. Pode passar, por favor. Não, volta, que eu acho que não vai ter, não. Rank é uma escala de funcionabilidade, que ela vai de 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que, na minha trombectomia, ter condições de deixar o paciente com rank 0, 1, 2, 3 no máximo, que é aquele que anda sozinho, fala sozinho, come sozinho, faz as atividades diárias sozinho. Aquele paciente que tem um rank muito alto,
é muito dependente funcional, não tem como fazer trombectomia a mais também. Tudo bem? Pode passar, por favor. Esse é o Solitério, é um dos primeiros dispositivos. Volta aqui. Doutor, só um momento, seu áudio parou. Só um momentinho. Voltou. Pronto. Voltou. Esses são os 3 dispositivos, o Solterier, o Penumbra e o Mercier Trivier. Esse Solterier é o mais utilizado para retirar o trombo, vai via endovascular. Hoje nós temos poucos neurointervencionistas. Um deles é o professor Spadoni, que estava aí na live, nem sei se ainda está. Que em Goiânia são pouquíssimos os caras que faz isso. Não é todo neurocirurgião que faz isso. Pode passar o próximo, por favor. Próximo, por favor. Isso aqui é a escala de Rank. Olha para você ver. Os pacientes que fez crânio descompressiva, quantos por cento morreu? Crânio é em vermelho. O amarelo é o que não fez crânio. Quantos por cento? Pode falar, gente, aí embaixo. 21, 22. E os que não morreu? 71%. Então, o que eles chegaram à conclusão? Fazer cranectomia descompressiva nesses AVEs tenso, compensa ou não compensa? Compensa. Depende de quê? Da idade do paciente e da área de extensão do infarto. Então, existe a craniectomia descompressiva, tanto para o AVE isquêmico, principalmente o isquêmico, que vai depender da idade, da escala de rank. Olha aqui, se eu tiver um rank 5, olha o tanto que diminui mortalidade e morbidade. Se eu tenho um rank 4, já aumenta muito o problema, a mortalidade dele diminui muito. Mas se eu pegar todos, que é o amarelinho aqui, ó, crânio descompressiva, todas as crânios descompressivas eu tenho um certo benefício. Então, vale a pena. Próximo slide. Essa foi uma crânio descompressiva num paciente com rank que não teve resultado positivo. Olha que desastre que ficou o cérebro. Ficou muito ruim. Próximo, por favor. Essa aí foi uma foto que eu tirei nos Estados Unidos e quis mostrar para vocês. E aí nós vamos encerrar. Eu até tirei uma foto dentro dessa ambulância. Essa ambulância estava parada lá perto da Times Square. O que você vê de interessante dentro dessa ambulância? O que tem aí dentro? Um tomógrafo. Lá eles têm várias ambulâncias com tomógrafo dentro. E não tem médico. Isso aqui é porque estava parado na central. Esses são os 2 médicos-chefe. Esses de azul são paramédico. Não é médico. Aqui a gente fica com essa besteira de médico. O paramédico chega, aplica uma escala chamada escala de Cincinnati, que ele vê sorriso, se levanta ou não levanta o braço, se está simétrico ou assimétrico. Esse paciente, se ele tem 2 pontos ou 3 na escala de Cincinnati, ele tem alta chance de AVC, eles metem ele na tomografia, em 5 minutos o radiologista de lá dá o laudo, eles fazem o checklist, calcula o NaH e já tromboliza dentro da ambulância, o próprio paramédico. É assim que nós temos que evoluir para ficar desse jeito, entendeu? Criar centro de AVC assim. Mas para isso, vocês que são novinhos, estão começando a estudar agora, tem que mudar a mentalidade nossa mais velha. Nossa, não, eu já mudei. Esses médicos mais velhos têm que mudar de mentalidade. Medicina não é só para médico. Nossa função é salvar o doente, é trazer uma assistência boa para o doente. Então, nós temos que criar serviços que facilitem. Imagina, eu colocar um médico aí dentro para quê? Eu tenho que ter um médico laudando a radiologia de longe.
Eu colocar um médico aí para administrar o T-Plas, para quê? Tem finalidade nenhuma. Aí, se ele convulsionar, eles param o T-Plas, tomografa, se tiver sangue, eles corpam o pronto-socorro e falam, ó, esse neurocirúrgico, pode correr que tem que operar. Se estivesse lá, não ia mudar nada, talvez o tempo. Se ele estiver longe, o helicóptero desce, pega o paciente e leva. Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Essa é uma imagem muito bonita, que eu gosto dela, aparecia demais para mim assim quando eu estava doente. É uma imagem que traz muita paz, tranquilidade. Querem fazer uma pergunta? Nenhuma? Eu ultimamente apaixonei no Mickey, eu ando vestindo roupa só do Mickey. Ando gostando só do Mickey. Acho que é aquela síndrome lá do... né? Ah, depois de que precisa ter de controle? Você fala. Doutor, se não tem o quê? NCR no local? O que é isso? Doutor, uma dúvida. Quanto a FA estável? Quanto a FA estável? Deixa eu fechar aqui. Quanto a FA estável? Acho que as perguntas estão aqui. Ó. Ixi, mas aí tem pergunta demais. Pergunta de novo, por favor. Tem 700 perguntas aí. Se eu for abrir todas, eu não vou me enrolar. Pode perguntar de novo. Quanto a FA estável, só controle de frequência cardíaca com a droga metoprolol. E se eu não tenho metoprolol, propanolol, clínica do AVCI vai ser soberana? Não, porque a clínica do AVCI é a mesma do AVC hemorrágico, não muda nada. Pode ser igualzinho, sem mudar nenhum sintoma. TC de controle, se a primeira, se não tem neurocirurgião no interior. E aí? Você tem que pedir, se você acha que é neurocirúrgico, você tem que pedir encaminhamento de urgência para avaliação de um neuro. Aí não é função sua. A não ser que você olhe a tomografia e fala, se esse paciente não operar em 2 horas, ele vai morrer. Põe na ambulância e transporta ele. Quando a herniação cerebral, aí sim, está certinho. Começa, entuba o paciente, eleva a cabeceira, controla CO2, manitol, salina hipertônica, transporta o doente, vaga zero com pronto-socorro que tem neuro. É isso que você deve fazer. Tranquilo? Gente, ó, um abraço, bom domingo, boa semana. Se Deus quiser, essa semana estaremos aí novamente. Quem não me segue, vai ser um prazer se vocês me seguirem lá no Instagram. Tá lá. Tem várias aulas, eu estou colocando várias aulas. Essa semana eu coloquei uma aula de droga vasoativa. Saiu num livro americano um macete muito interessante. AS. Ó, se eu não vou trombolizar o doente, eu vou internar ele. Ele tem contraindicação a trombólise, trombectomia. Ou mesmo se eu trombolizo 24 horas depois, o que ele vai ficar? AS 300 miligramas, estatina, que diminui mortalidade, que é um inibidor da HMG com a redutase. Ele vai ficar com Clexane, dependendo dependendo do peso dele, se é mais de 100 quilos, ou se ele tem um clíris menor do que 30, aí é heparina não fracionada, 80 UI por quilo, dose de ataque, o máximo 4.000, ele vai ficar com 5.000 de... Aí ele vai ficar com 15 a 18 mil UI quilo-hora até TTPA maior que 50, o RN entre 2 e 3. Não precisa de clopidogrel, terapia tripla. AS para esse paciente, estatina e o resto é só sintomático mesmo. Não precisa de anticonvulsivante. Mais alguma pergunta? Aí pedir eco e Doppler de carótida, obrigatório. E avaliação do neuroclínico. Tranquilo? Então, o que eu ia falando, achei num livro americano que foi lançado um macete legal de diluição de drogas vasoativa. Dá uma olhada lá para vocês verem o tanto que fica fácil você diluindo daquele jeito, calcular micrograma quilo minuto. Vocês vão achar espetacular, eu achei o máximo. Um abraço,
Fiquem com Deus. Até a próxima.